Então, por favor, Georgia, vamos à leitura aí da mensagem. Boa noite a todos. Agenda Cristã, pelo espírito de André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 35. Aprenda com a natureza. Resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede a passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão. O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. A ponte serve ao público sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. O vaso serve ao oleiro, após suportar o clima do fogo. A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. O canal preenche as suas finalidades, por não perder o acesso ao reservatório. A semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador. Aí a gente vê, né, como a agenda cristã ela é tão perfeita, né, porque ela nos dá compromissos diários, né? Ela nos possibilita dessa ideia de compromisso diário, né? E nessa mensagem aqui a gente vê, deixa bem claro, em todas as mensagens, né? Mas nessa que fala da natureza, a presença de Deus nessa natureza, né, em todos os detalhes, né? A mensagem também ela nos mostra, se a gente parar para analisar, né, como nós podemos aprender com tudo que é natural, nós podemos aprender com a natureza, né? Ela nos convida a semear, né? Ela nos convida a semear, aprender com o que a natureza nos proporciona, né? E sem dúvida, né? Se a gente parar também para analisar, a natureza é uma eterna doadora, né? Ela está sempre nos doando algo, né? Que nós possamos também retribuir aí a natureza, né? Quando ela diz aqui, a semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador, que sejamos bons semeadores. Obrigado, Georgia. Mais alguém? Então, Eli, por Mauro, favor, vamos. Oi. Oi, Mauro, Silvane. ela ensina também a esperar, né? Sim? A gente Sim. esperar, né? Porque na natureza tudo Esperar no acontece na trabalho, época né? certa. Esperado e semeando. Esperar semeando no Mas trabalho. assim, tudo na época certa, né? Que acontece, nem antes nem depois. As estações do ano marcam bem isso, né? Mostram. Verdade. Para mim, Presença de Deus. é, para mim eu li e me lembrei muito da generosidade da persistência, porque a natureza é generosa, né? A gente pode aprender a ser generoso e a ser persistente, né? Por tantos exemplos aqui, né? Então, obrigada. Verdade. O trabalho é persistente, né? O trabalho é persistente. Se nós não tivermos perseverança, o trabalho fica pelo meio do caminho, né? Então é importante, sim, a perseverança é algo que nós temos que alimentar. O Márcio botou aqui, é o convite a observar esses exemplos e aplicá-los em nossa jornada de aperfeiçoamento, lembrando que, lembrando sempre que estamos sob a direção de Deus. Verdade, Marcinho. Exatamente isso. Vamos à nossa prece, por favor. Eli, abre teu áudio aí para fazer a prece. Então vamos orar. A natureza, ela é tão generosa que ela se doa, né? Quando a gente faz horta, ela se doa às formigas, se doa às lagartas, né? Quase que a gente não consegue, quase que a gente não consegue colher, porque os bichinhos da natureza chegam antes da gente. Mas é porque é o dom dela mesmo de doar, né? Então vamos orar, agradecer a Jesus imensamente por esse encontro, onde possamos aqui juntos aprender
um pouco mais dos seus ensinamentos, Senhor. Agradecer a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, por tudo que temos, por tudo que somos, pela família, pelo lar, pelo pão material que nunca nos falta e também o espiritual. Muito obrigada, Senhor. Agradecer a espiritualidade amiga que dirige esse nosso encontro, que possamos estarmos atentos a tudo que aprendemos, para poder colocarmos em prática no nosso dia a dia, porque assim conseguiremos trilhar um caminho de luz, de amor e de paz. Ampara, Senhor, a todos os nossos irmãos da humanidade, principalmente aqueles países, Senhor, que ainda se encontram em guerras. Tão triste, Senhor, experienciar isso. Mas, enfim, é tudo no seu tempo e precisamos ter fé que dias melhores virão. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Nos permita caminhar contigo. Graças a Deus e que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Eli. Eu que Então, agradeço. vamos lá. Márcio, por favor, fica aí admitindo o pessoal, tá? Então, vamos lá, pessoal. Paramos no item 59 do capítulo 1 da Gênese. Vamos lá. Boa noite, pessoal. 5.9. Os grandes espíritos encarnados são, em contradito, individualidades poderosas, mas de ação restrita e de lenta propagação. Viesse um só dentre eles, embora fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar nos tempos modernos aos homens as condições do mundo espiritual, quem provaria a veracidade das suas asserções nesta época de ceticismo? Não o tomariam por sonhador ou utopista? Mesmo que fosse verdade absoluta o que dissesse, séculos se escoariam antes das massas humanas lhe aceitassem as ideias. Deus, em sua sabedoria, não quis que assim acontecesse. Quis que o ensino fosse dado pelos próprios espíritos, não por encarnados, a fim de que aqueles convencessem da sua existência a esses últimos, que isso ocorresse por toda a terra simultaneamente, quer para que o ensino se propagasse com maior rapidez, quer para que, coincidindo em toda parte, constituísse uma prova da verdade, tendo assim cada um meio de convencer-se a si próprio. Perfeito. Então, aqui ele está só falando do método, né? Da estratégia de surgimento dos fenômenos, consequentemente, nas buscas por entendimento desses fenômenos que aconteceram em vários lugares do mundo. E ele chamou aqui a atenção de uma coisa muito interessante, mesmo que fosse nos dias de hoje, né? Com todo conhecimento, com todo. Nos dias de hoje, então, ia ser complicadíssimo, com IA aí bombando, né? Muitas comunicações, aparições, né? Seria colocado aí na conta, né, de criações virtuais, né? Então, mais uma vez, as coisas vieram a seu tempo. Então, essa metodologia, ou esse método, né, que foi usado para o chamamento, né, de atenção para os fenômenos foi perfeito no tempo certo, com os recursos adequados. Então, hoje, mesmo com o advento, né, da tecnologia bastante adiantada, nós não temos como refutar a existência dos espíritos, né? Porque isso já se consolidou em tempos passados. Nós estamos em busca de outras comprovações, né? Da melhor maneira da comunicabilidade, né? Se nós colocarmos aí de lado as questões religiosas, que muitas das vezes, pelo preconceito, não nos permite abrir os olhos para esse fenômeno natural, nós buscamos hoje uma melhor maneira dessa comunicação. Mas, pelo menos para aqueles que são espiritualistas, né, isso já é uma certeza, não é mais uma hipótese, né? Tudo bem, pessoal? Então, essa fala aqui busca apenas, mais uma vez, reforçar o método que foi utilizado.
Vamos lá? 60. Os espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem, nem para lhe transmitir inteiramente pronta nenhuma ciência. Com relação ao que o homem pode achar por si mesmo, eles o deixam entregue às suas próprias forças. Ok, peraí. Então, olha que coisa interessante, né? Nós já sabemos, mas é importante sempre reafirmar. A espiritualidade não nos dá nada pronto, nada pronto, porque senão seria uma questão apenas de convencimento e não de desenvolvimento do intelecto e da razão. É a mesma coisa que acontece com os dogmas. Você não consegue provar os dogmas, mas é forçado a aceitá-los, porque alguém disse, né? Com a espiritualidade, com a doutrina espírita, não se deu dessa maneira. As coisas foram sendo fomentadas e estimulando aqueles que se interessaram pelo estudo dos fenômenos a desenvolverem e chegarem à causa dos fenômenos. Então, a partir dos efeitos, se remontou às causas. Mas não porque alguém disse é assim, assado e é cozido. E isso foi surgindo com o tempo, com os estudos, né, com as inquirições, com as comprovações daquilo que era respondido, das teorias que eram construídas. Então, foi dessa maneira que a doutrina foi se consolidando. Então, por isso que ela é tão robusta, né? Porque ela foi fruto, de novo, da observação, e não de teorias para explicar algo que a própria pessoa que desenvolveu a teoria não cria. Por exemplo, céu e inferno. Céu e inferno foi uma teoria criada para explicar algo, né? Que alguém desenvolveu e disse: não, se você for bonzinho, você vai para o céu. Mas se você errar, pecar, se você for contra a igreja, não, então você vai para o inferno. Pronto. Mas quem comprovou isso alguma vez? Entende? Então não foi por fruto da observação. Essa é a grande diferença. Por isso que a doutrina espírita avança o tempo, né, sem ser, de forma alguma, desacreditada em qualquer ponto. Existem aqueles que, por preconceito, não aceitam nem minimamente raciocinar sobre essas informações que a doutrina nos traz. Não se colocam ao crivo da lógica, porque preferem crer nos seus pré-conceitos. Tudo bem, a gente só pode aguardar, né? Respeitar e aguardar o tempo de cada um. Beleza? Vamos lá. Comentário. O que está dito aí? Deixa eu ver. É o Márcio. Mação botou aqui. Ela oferece oportunidades, mas o esforço diário nosso é que constrói a nossa própria evolução. Exatamente. É a mesma coisa com o advento de Kardec. Kardec ia lá, ia estudando, né? Ia criando as perguntas, depois ele remontava com as respostas, organizando os conceitos. E o Espírito de Verdade nunca disse: olha, apaga aquilo lá, escreve isso aqui. Não. Falou assim: vai lá e revisa que tem coisa errada. Aí ele ia revisar e encontrava coisa errada. Então, isso é para mostrar que as coisas não vêm prontas. Elas não vêm prontas, né? Como nos diz aqui o item da Gênese. Vamos embora? Vamos seguir? Isso sabem hoje perfeitamente os espíritas. De há muito, a experiência ha demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria e supor-se que baste a quem quer que seja dirigir-se ao primeiro espírito que se apresente para conhecer todas as coisas. Perfeito. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom para quem, principalmente para quem trabalha em mesa mediúnica. Ok? Não é porque o espírito se apresenta lá, né, que ele sabe tudo,
que ele domina tudo, que ele é o Senhor da verdade ou da razão. Nós precisamos estar sempre com aquele pezinho atrás, sempre questionando, nunca aceitar de pronto, como nos orienta o livro dos médiuns. Ok? Isso não é, de forma alguma, ser contrário às comunicações. Não. É só para que a gente não seja instrumento do erro, do equívoco, do engano. Então, quanto mais certeza nós tivermos que aquele irmão que se apresenta é quem ele diz ser, ou se for uma pessoa desconhecida, mas que os seus conceitos, os seus aconselhamentos, as suas mensagens são seguras, são condizentes, são afinadas com a doutrina espírita, melhor para nós. Esse é o cuidado, né? Então, o que ele está nos dizendo aqui, repetindo o que já está no livro dos médiuns, é isso, né? Que nós não nos deixemos seduzir pura e simplesmente porque é uma comunicação de um espírito. E aí, de novo, caímos na história dos romances espíritas, né? Temos aí uma enxurrada de obras assinado pelo espírito XYZWHK. Beleza? Todos merecem, né, serem lidos, porém, sobre o crivo da doutrina espírita. Se livros consagrados, como nós estamos fazendo, estudando as obras de André Luiz, nós estamos estudando à luz da doutrina espírita, quanto mais qualquer outra obra, né, que não venha da codificação. Todas merecem o mesmo critério, ou seja, colocá-las sempre à luz da doutrina espírita, porque é onde nós temos uma solidez, onde nós temos um ponto seguro de partida. Ok? Simples assim. Então, essa orientação aqui ela é fundamental para nós, ou qualquer um de nós que tenha uma relação mais íntima, né, com a espiritualidade ou com as suas comunicações. Vamos lá. Saídos da humanidade, eles constituem uma de suas faces, assim como Ok. Saídos como quem? Saídos quem? Os espíritos, os espíritos. né? Então, os espíritos saídos da humanidade, eles constituem uma de suas faces, né? Beleza. Então, ele não deixa de ser, já sabemos disso, não deixa de ser quem é, não vira santo, não vira diabinho. Ele é quem ele é, apenas está sem a vestimenta física. Vamos lá. Assim como na Terra, no plano invisível, também os há superiores e vulgares. Muitos, pois, que científica e filosoficamente, sabem menos do que certos homens. Eles dizem o que sabem, nem mais nem menos. Isso aí, tá vendo? Por isso, nós temos que usar de critério nas comunicações. Beleza? Ah, eu sou Platão. Ah, você é Platão? Então, vamos tentar submeter algum conceito, alguma resposta, né? Alguma proposição para ver se a resposta filosófica traz a genialidade de Platão. Se ele responder de forma pueril, não é Platão. Entendemos como é que é o negócio? É assim. Ah, Mauro, mas o Espírito se apresentou e eu não sei qual é a sua identidade pretérita. Ok. Submete a conversa e vamos ver o diálogo como ele vai se dar. Se for um diálogo sóbrio, inteligente, né? Uma linguagem construtiva, um conceito, né, elevado, opa, tem um irmão aí, né, interessante. Se for chula, se for de informações pueris,
Se for numa intenção irritadiça, opa, temos um irmão aí complicado. Entende? É assim. O que a gente não pode é se deixar iludir pela comunicação. Simples assim. Diga, Rosimé. Aqui no texto, quando ele fala, os espíritos constituem uma de suas faces, porque ele pode, depois do desencarne, como é que eu vou dizer, se apresentar com outra identidade, não da última encarnação, é isso que quer dizer? Espera aí. Vou voltar aqui. Saídos da humanidade, os espíritos constituem uma de É, suas faces. pode ser, podemos entender que seja uma de suas faces daquelas que ele já viveu na humanidade. Isso, que eu pensei que é isso, né? Aí vamos pegar o exemplo do próprio Emmanuel. O Emmanuel, ele, como Emmanuel, ele viveu lá 2.000 anos atrás, né? De lá para cá teve várias outras encarnações. Ele escolheu essa forma de apresentação pelos motivos dele lá, né? Com relação ao próprio Chico, né? Então podemos sim interpretar dessa maneira, Obrigada. ok? Diga, Eu Valdemir. entendi, eu entendi aí, Mauro, a sociedade como sendo uma face, plano espiritual, uma face, o plano material. Saídos da humanidade, deixando a carne, eles continuam fazendo parte da sociedade. Só que agora, Sim, um plano mais desencarnado, um plano espiritual, não mais um plano material. Com os mesmos conhecimentos, com as mesmas informações, com as mesmas dúvidas, com as mesmas dificuldades, com a mesma ignorância ou com a mesma sabedoria. Mas é uma face da humanidade. A sim, encarnada e a desencarnada. sim, também é uma outra perspectiva de análise, né? É. Diga, Evandro. Seguindo essa ideia que o Valdemir falou agora, que eu pensei alguma coisa assim, eu pensei que ele representa uma das faces da humanidade. Eu entendi assim, porque na humanidade nós temos filósofos, nós temos poetas, nós temos uma série de características, né? Uma série de faces. Eu entendi dessa forma. E ele vai representar uma dessas. Ele pode ser um mentiroso, ele pode ser um brincalhão, ele pode ser um alto, alguém que realmente considerado um santo, ele pode ser uma série de coisas. Ele vai representar uma face dessa da humanidade, seja lá qual for, né? Foi isso que eu entendi. Sim, também cabe dentro dessa interpretação. E também cabe a comunhão de todas elas, né? Sim, Pode ser uma combinação de todas elas. É também. interessante porque todas as observações que os irmãos trouxeram cabem dentro dessa análise, né, que estamos fazendo aqui. De fato, quando nós desencarnamos, nós vamos nos juntar a determinados grupos por afinidade, né? Como o Evandro falou. Então, terão o grupo dos assassinos, terão o grupo dos misericordiosos, terão o grupo dos pseudo-sábios. Então, podem sim esses grupos representar uma face, ou uma das faces, né? Desse conglomerado que representam toda essa população espiritual que está destinada à reencarnação na Terra, né? Aí o Ronald botou aqui, ou pode ser animismo do médium. Bom, mas aí, Ronald, também pode, né? Mas o que ele está nos trazendo aqui é essa possibilidade da continuidade da personalidade no mundo espiritual. Aí não está levando em consideração que é por uma questão de uma sugestão, né, que o médium então está ali se expressando. Estamos aqui levando em consideração que as comunicações são genuínas e que retratam sim essa diversidade
de facetas que as comunicações espirituais podem nos trazer, né? Tudo bem? Vamos lá. Do mesmo modo que os homens, os espíritos mais adiantados podem instruir-nos sobre maior porção de coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas do que os atrasados. Ok. Então, aqui, ó, levando aquela interpretação do Evandro, né? Os espíritos superiores é mais uma face dessa estrutura, né, de diversas faces. Essa estrutura seria essa população do plano espiritual, né? Então, no caso, ele fala aqui, ó, no caso dos espíritos superiores, ó, do mesmo modo que os homens, os espíritos mais adiantados podem instruir-nos sobre maior porção de coisas. Por quê? Porque tem um conhecimento mais dilatado, né? Os inferiores têm um conhecimento restrito. Então, os superiores ou os mais instruídos têm um conhecimento mais dilatado das coisas, né? Por isso podem nos falar com maior porção de coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas do que os atrasados. Então, tá aí, né? Então, diante dessa possibilidade de comunicação com espíritos mais instruídos, eles que também representam uma dessas faces, né? Que nessa perspectiva que o Evandro trouxe, eles serão aquela face que nos trarão mais conhecimento, conhecimentos mais sólidos, coerentes, né? Que nos conduzirão ao progresso. Diga, Angélica. Mauro, eu entendi aqui também que ele está falando isso para que a gente perca, muitos de nós, né, temos a sensação assim, passou para o plano espiritual, você sabe tudo, o espírito sabe tudo. Ele começa a saber o que vai acontecer. Então, as pessoas, muitas vezes, eu vejo, chegam ao centro espírita com essa curiosidade, Uhum. né? Ah, eu perdi, por exemplo, um parente ali, eu queria saber como é que ele está, quero que ele me mande uma mensagem, eu quero perguntar para ele isso que eu estou sentindo, se vai passar logo. Então, é mais assim também, eu entendi nesse sentido que ele fala as duas faces, é que existem os superiores, os vulgares, que ele chama aqui, então existem aqueles que sabem muito, os que sabem menos, mas nem por isso também eles são adivinhas, não quer dizer que eles vão falar o que a gente quer também. Porque a minha impressão é essa, é que não adianta você estar pedindo conselhos, uma vez que muitos deles não saberão dar este conselho, ou darão o conselho equivocadamente. Eu Na entendi verdade, muito isso aí também. eles darão conselho de acordo com o nível que eles estão. O nível dele, o É, nível que ele saiu daqui, né? exato. Então, se o conselho será proveitoso ou não, depende daquele que recebe o conselho e da avaliação que fará. Mas, sim, o aconselhamento será proporcional ao grau de conhecimento barra moralidade daquele que aconselha, né? Isso, Ele pode até isso. nem estar mal intencionado, ele pode estar Hum. até bem intencionado, mas o Mas nível de não tem conhecimento, conhecimento. né, que ele está no momento só lhe permite ter esse tipo de entendimento. Eu acho que ainda existe esta curiosidade das pessoas, né, e com relação ao espiritismo, e de achar que a comunicação dos espíritos é para adivinhar também. Porque Que isso eles foi uma chegam lá. imagem, né? Isso aí é fruto de uma imagem que se estabeleceu, infelizmente, né? Porque todo mundo bota as coisas no mesmo balaio, né? Que espiritualidade é o mesmo que oráculo. É, Eu vou lá isso. fazer minhas perguntas e obter minhas respostas. Uhum. Isso É por causa aí. dos médios que existiam no passado, né? Eram médios, mas faziam lá nos oráculos, né? E Exato, falavam o que ia acontecer. E aí isso ficou, né? Não é a exatamente. doutrina espírita.
Isso é uma herança que a gente ainda encontra por aí, né? Nós só vamos nos Então, livrar disso na medida em que nós buscarmos o conhecimento, esclarecimento. desenvolvermos entendimento e começarmos Uhum. a nos livrar desses arquétipos, né? Enquanto isso não acontecer, é mais fácil e muitas das vezes até mais prazeroso nós alimentarmos esse tipo de relação com esse divino, né? Que historicamente vai sendo passado por gerações. Mas o Eu acho advento. que seria confortável, né? É É, prazeroso e confortável também, né? Porque muita gente que busca, ela está buscando um conforto ali, acreditar, né? Acreditar naquilo que está sendo dito. Alguém então, colocou aí no chat, pretos velhos e caboclos, seria o caso? eu vou ler aqui. Hum. Mas então, a gente crê naquilo que a gente quer, né? Então, muitas pessoas, por mais que a gente esclareça, traga uma lógica, traga uma racionalidade em cima do tema, aquilo não satisfaz. Pode fazer todo sentido, mas aquilo não satisfaz ainda aos apegos que as pessoas desenvolveram e se acostumaram. Então, de novo, isso é resultado da busca, do aprimoramento que cada um individualmente fará na sua jornada. Então, é dessa maneira que a gente caminha. Hoje temos o advento do Espiritismo, né, que nos alerta, nos instrui, nos dá. O que será no futuro? Será que o Espiritismo, como conhecemos hoje, será o suficiente? Ou teremos ainda, né, muitas outras revelações que nos aprofundarão? Eu creio que sim. Eu já passei Depois, por essa fase, viu, Mauro? Mas agora, depois dos estudos, depois que a gente vai conhecendo mais a doutrina, né? Eu agora já entendo perfeitamente, mas eu já passei por essa fase também, de achar que os espíritos podiam me responder muitas coisas. É natural, então, né? são fases, É. né? Kardec vai responder, senão logo no texto, na fala seguinte, ele vai responder. Botou até em negrito, pelo menos na minha edição, está até em negrito. Ele vai responder todas essas dúvidas aí. Vamos aqui no chat. O Márcio botou assim: ela oferece oportunidades, mas o esforço diário nosso é que constrói a nossa própria evolução. Ou, o Ronald, isso aqui nós já lemos. A Carmen botou: isso serve para os caboclos e pretos velhos de aconselhar de acordo com os seus conhecimentos? Serve para qualquer indivíduo, Carmen, encarnado ou não. Ele vai trazer a seu ponto de vista, e o próprio conceito já diz, ponto de vista, da onde eu consigo ver. Né? O conhecimento que eu cheguei até aqui é da maneira como eu vou te esclarecer. Se nós mal comparássemos, por exemplo, você pega uma pessoa da cidade, por exemplo, pega um médico da cidade, o cara é PhD lá em, sei lá, em qualquer área lá. Aí ele vai para o interior, né? Chega lá no interior, acontece lá um sinistro qualquer, o que ele vai fazer? Ah, eu quero buscar o remédio tal, mas não tem o remédio tal aqui. Aí o matuto lá, não, pega essa folhinha aqui, ó, faz um chazinho, meu filho, bota lá que vai passar. Cada um está dentro do seu ponto de vista, né? Ou seja, o conhecimento que ele acumulou até ali é o que faz com que ele aconselhe se você vai agir de um jeito, vai agir de outro. Assim são os espíritos superiores. Os espíritos superiores vão se dispor a fazer algo que espíritos inferiores são capazes de fazer? Não vai. Deixa ele lá, deixa ele fazer, deixa ele aprender, deixa ele se beneficiar do bem que ele pode fazer. Por que eu vou fazer? Né? Se essa etapa eu já venci, deixa para eles. Então, quando você fala aqui, né, dos caboclos, preto velho, vamos botar os Exu aqui também. Eles também não aconselham? Aconselham, não aconselham?
Vai lá em quem tem esse habituê aí, vai numa gira de Exu, vê se não tá assim, ó, de gente pedindo conselho. E o Exu é, dentro dessa hierarquia, aqueles mais comprometidos, não vou dizer atrasados, comprometidos, né? Mas as pessoas gostam. Aí quando vai lá, aquela mesma pessoa, se consultou lá com o Exu, depois vem lá os preto velhos, senta lá, vai falar com o vovô. Ele vai trazer a mesma temática, mas vai dar um outro aconselhamento. Vai chamar para a própria responsabilidade, a mudança de atitude, não é isso? É outro ponto de vista. Ou seja, daquele irmão espiritual que já está olhando mais de cima, que já experienciou outras coisas, que já amadureceu em outras coisas, coisas que esse que se apresenta como Exu não será capaz de fazer e não será capaz de aconselhar, porque ele não tem essa experiência, ele não tem essa vivência. Então, ele vai fazer dentro do nível que lhe é possível fazer. Ok? Assim como esse preto velho, esse caboclo, também não vai aconselhar da maneira como um Exu aconselharia. Não vai. Porque já são espíritos em condições espirituais diferentes. Ok? Diga aí, Carlão. Pegando o gancho nesse teu exemplo do médico, né? Que ele foi lá e o Matuto receitou lá o chazinho. Aí entra para mim, na minha visão, entra um outro detalhe, até também entrando no que a Angélica falou, da humildade daquele que pede o conselho, né? Porque o médico não tinha um remédio, então ele vai ter que ter humildade de aceitar aquele chazinho lá do Matuto. Assim como uma pessoa que vai lá fazer as perguntas, o aconselhamento, e não tem a resposta que gostaria de ter, tem que ter a humildade de entender que aquele que está passando a mensagem é o que ele pode te passar naquele momento. E isso é muito difícil, né? Para vocês que trabalham com mesa mediúnica, acho que deve ser um pouco difícil. Quem trabalha com esse negócio de aconselhamento, acho que é difícil para a pessoa entender, né? Mas olha só, a casa espírita, ela não é uma casa de aconselhamento, né? É diferente. Você não vai lá, eu quero falar com o espírito tal, quero me consultar. Isso não existe na doutrina espírita. Existem os aconselhamentos voluntários. Os irmãos espirituais, percebendo determinada situação, ele traz lá o seu ponto de vista, seu aconselhamento, mas isso é voluntário. Isso acontece nas reuniões de Umbanda, porque eles têm esse formato, né? Que abrem as sessões para o aconselhamento das pessoas. É um outro formato. Na doutrina espírita, você não vai encontrar esse tipo de é, é, trabalho, tá? Porque os espíritos, as reuniões mediúnicas, não são abertas para aconselhamento. Ok? Então, é diferente, o encaminhamento é diferente. Tudo bem? Mas o Mas, que existe, é, Mauro, é o que o Carlão falou aí, né, referente à minha fala. Mas o que existe, que eu falei, é que as pessoas ainda buscam um centro espírita para esse tipo de aconselhamento, e quando eles não encontram, eles afastam, porque Tudo bem, realmente ué. não tem. No centro espírita não tem aconselhamento, existe atendimento fraterno, que é outra coisa, né? Mas o Exatamente. aconselhamento é feito quando você está conversando com espíritos. No caso de uma desobsessão, né? O caso de um espírito que chega, que se manifesta. Mas as pessoas muitas vezes buscam o centro espírita com esse intuito de querer Mas resolver aquilo dali e que os espíritos respondam. E isso não acontece. sim, Aí mas que no vem a trabalho decepção. mediúnico é diferente. O trabalho Uhum. Não, mediúnico, no mediúnico, principalmente sim. as reuniões de esclarecimento e de Sim. desobsessão, elas não são de aconselhamento, elas são de esclarecimento. Você esclarece o espírito que está ali. Exatamente, exatamente. Então, são caminhos de trabalhos diferentes, né? então, Está ó, dentro da doutrina espírita, né? Sim. Diga, Carlos. não vou citar o nome do centro, mas existe centro, por exemplo, que você chega lá, você está com um determinado problema e o centro muito cheio, você faz, sei lá, escreve seu problema, deixa ali no começo da reunião, lá ao final você
pega uma mensagem que foi passada por um espírito. É isso que eu tô falando. Aí nem sempre aquelas mensagens que recebe de aconselhamento, né, de conforto, satisfaz. Eu acho que é isso que eu confundi um pouco, Angélica. Satisfaz aquele que a recebe, entendeu? Essa humildade que eu tava falando, daquilo que foi dito para você, você ler com calma, entender e tentar aplicar. Nem sempre todo mundo tem essa paciência, né? É. E tem também esse tipo de trabalho, é assim, nada contra, o trabalho pode ser muito bem realizado e muito bem feito, tá bom? Mas fere exatamente a orientação que está no livro dos médiuns. A pessoa vai lá, 50 pessoas vão lá, dão os nomes. Aí vem lá uma porção de papelzinho direcionado para ABC. Quem fez o crivo disso? Quem vai fazer o crivo é a própria pessoa que vai receber. E se for um espírito mal intencionado para ela? Que botar lá numa frase um gatilho que vai arrasar ela mais ainda. Uhum. Olha o tamanho da responsabilidade desse tipo de trabalho. Entende? O fato, gente, de ter comunicação é o de menos. É o de menos. Qualquer espírito pode pegar qualquer médium e fazer dele instrumento das suas intenções. Mas espiritismo não é só isso, ok? Tem que ter muita responsabilidade, principalmente quando alguém vem com essa intenção. A pessoa está lá por um fio de fazer uma bobagem. Por um fio. Ninguém sabe o que passa na cabeça daquela pessoa. Aí vai lá, o espírito diz exatamente o que ela está esperando para tomar aquela decisão. E depois? E a responsabilidade disso? Então, assim, respeitamos todas as casas, todos os trabalhos que são desenvolvidos. Mas, é o que eu falo sempre, precisamos ter coerência. Coerência com aquilo que a doutrina nos diz. E um dos principais aconselhamentos que está no livro dos médiuns, exatamente, nós fazemos o crivo das comunicações para que elas não sejam objeto de ilusão. Como é que eu vou pegar recadinhos e sair distribuindo para fulana que foi lá na reunião? Eu acho que não é, no mínimo, coerente com a orientação doutrinária. Agora, se veio uma comunicação, seja uma frase, seja uma página, beleza, vamos ler aqui. É para quem? Fulano. Chama fulana, vamos fazer um atendimento fraterno com a fulano? Fulano, olha só. A irmã veio a casa, veio buscar uma informação, um aconselhamento, né? Qual o motivo? O que a irmã está vivendo? Ah, estou passando por isso, assim, assado cozido, não sei o quê, assado. A mensagem tem alguma coisa a ver com essa situação? É confortadora, né? Em relação a isso? Olha, veio uma comunicação. Só podemos analisá-la juntos? Podemos. Vamos lá, faz a leitura com ela. Isso aqui tem algum sentido para a irmã? Não, o que está escrito aí não me diz respeito. Ok, joga fora. Ah, não, diz sim, isso aqui me fala muito. Ah, ok, vamos conversar sobre isso. Por quê? A comunicação veio, a interpretação foi feita com cuidado e a pessoa saiu dali, ou melhor, ou pior, não sei, vai depender do conteúdo, mas pelo menos com uma orientação. Se aquilo for um agravamento, tem chance de nós revertermos uma consequência desairosa, entendeu? Então a casa espírita é uma casa de serviços e temos muita responsabilidade com isso, ok? Então é isso que a gente fala. Então a comunicação pela comunicação não diz absolutamente nada. Agora, o que esta comunicação pode influenciar na minha vida, nas minhas decisões, e isso diz muito. Por isso, o livro dos médiuns é tão cuidadoso com relação às comunicações. Tudo bem? Tranquilo aí?
Vamos adiante. Pedir o homem conselhos aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais. É tratar com seus iguais, com aqueles mesmos a quem ele se dirigia neste mundo, a seus parentes, seus amigos ou a indivíduos mais esclarecidos do que ele. Disto é que importa se convençam todos, e é o que ignoram os que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem ideia completamente falsa da natureza do mundo dos espíritos e das relações com além-túmulo. Tá aí. Então, de novo, né? Por não conhecer o que é espiritismo, as pessoas vão na casa espírita achando que vão sentar lá, vão conversar com a ABC e que vão sair dali com todas as respostas para os seus problemas. As respostas ela pode desenvolver com a visão que a doutrina espírita nos dá. Então, à medida que eu vou estudando a doutrina espírita, eu vou entendendo a minha vida diferente, eu vou me entendendo diferente, eu vou me conhecendo melhor e vou enxergando a minha relação com as situações que a vida me apresenta. Aí eu posso decidir diferente, mas eu estou decidindo, eu estou compreendendo, eu estou me modificando. E não porque o espírito A falou isso, então eu vou fazer. Ah, então vamos fazer aquilo que vai mudar, então eu vou fazer. Não é isso. Isso não nos modifica. E isso não cumpre com o papel que a doutrina espírita veio implantar na Terra. Ela é um caminho, é uma luz de consciências. É por esse entendimento de consciência renovada que nós nos modificamos ou não. E não porque a ABC mandou fazer. Ok? É isso que nós temos que entender. E muitos companheiros não têm esse entendimento. A gente respeita. Se tiver oportunidade, a gente esclarece. Mas a decisão é de cada um. Cada um segue o caminho que seu livre-arbítrio assim desejar. Tudo bem, pessoal? Vamos adiante. Leão, qual então a utilidade dessas manifestações, ou se preferirem dessa revelação, uma vez que os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem? Primeiramente, como já o declaramos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. E, em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida, porque o grau do nosso adiantamento não os comporta, não as comporta. Perfeito. Então tá aí, né? As duas máximas que nós temos que levar em consideração. Uma, não sabem tudo, então não são obrigados a nos responder todas as perguntas que nós dissermos ou pretendemos, né? Não sabe? Ok, temos que entender isso. E a outra, que eles também vão nos estimular para que a gente desenvolva, por meio do nosso raciocínio, né, o conhecimento necessário para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. E aquilo que não é permitido revelar. Pronto. Ou eu não sei, ou eu não posso, ou você vai esquentar a cabeça e vai correr atrás, vai aprender. Porque o que vem de mão dada, mão beijada, pessoal, a gente não guarda. Não é? A gente não guarda. Agora, aquilo que a gente batalhou, que a gente teve que ir lá, né, fazer e tal, matutar, pronto, aquilo, opa, agora eu entendi isso, aí é meu patrimônio. Esteja onde eu estiver, em que época for, eu sei falar daquilo. Aquilo que um dia alguém falou, ih, rapaz, não lembro mais não. Falou, nem lembro. Quem foi? Nem sei. Ok? Então, assim, os espíritos não fazem assim conosco. Pelo menos aqueles que querem o nosso progresso. Aqueles que querem nos enredar para nos conduzir, aí é desse jeito. Ah, não, vem aqui que eu te oriento. Ah, vem aqui que eu te oriento. Aí você fica igual cachimbo na boca. A boca fica torta de tanto usar o mesmo cachimbo, né? A gente fica mal acostumado. Ah, eu não posso fazer nada sem perguntar para o fulano. Ah, vamos lá, porque eu tenho que perguntar para o ciclano como é que vai ser. Se é que eu mudo de emprego ou não mudo de emprego. É assim que a gente vê nas consultas? Eu vejo muita gente assim, né? Ah, eu não sei, estou com uma dúvida danada.
eu estou no emprego, mas surgiu outro, o que você acha que eu devo fazer? É assim, as perguntas são assim, pueris. Essa não é uma decisão que a gente é capaz de tomar sozinho? Pô, por que tem que ficar perguntando para os espíritos? Eu não sei se eu queria tanto ter um filho, será que vai ser menino ou menina? Será que vai vir normal? Será que não sei o quê? Como se os espíritos pudessem dizer, né? É assim, essas coisas pequenas que as pessoas ainda se prendem. Mas é aquilo que a Angélica falou. Isso aí ainda é herança, né? Desse nosso tempo que nós nos acostumávamos a fazer lá nos oráculos essas questões e obter respostas. Vamos adiante. Afora isto, as condições da nova existência em que se acham lhes dilatam o ciclo das percepções. Eles veem o que não viam na Terra, libertos dos entraves da matéria, isentos dos cuidados da vida corpórea. Será que Apreci- podia repetir o que você falou, Mauro, que está congelado? Oi? É o que, Carmen? Ela pediu para você repetir a sua explicação. Ou fui eu? Então, não sei qual é a dúvida. Você pode repetir, Carmen, qual é a dúvida que ficou? Ela está congelada. Ela caiu. É. Deixa E ela na hora que voltar. você falou, ela congelou. Ela não Ah, ouviu o que você falou. tá bom. Então vamos à frente. Quando ela voltar, a Obrigada. gente lê. Oi, estou aqui. Oi, diga. E você pode repetir, por favor, que eu acho que a minha internet e ficou, eu não escutei, não deu para me escutar. Mas repetir o quê? E aí, tá bom, pode continuar, depois eu escuto na gravação. Pode continuar. Tá bom. Então vamos lá, Carla. Vou voltar aqui. Afora isto, as condições da nova existência em que se acham lhes dilatam o ciclo das percepções. Eles veem o que não viam na Terra, libertos dos entraves da matéria e isentos dos cuidados da vida corpórea. Apreciam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, portanto, mais são. A perspicácia de que gozam abrange o mais vasto horizonte, compreende seus erros e retificam suas ideias e desembaraçam dos prejuízos humanos. Ok. Isso em linhas gerais, tá, gente? Isso em linhas gerais. Quando nós já alcançarmos um equilíbrio no plano espiritual, já nos situarmos no plano espiritual, né, depois dessa transição da vida física para o retorno à vida espiritual, vencidas os atropelos, as perturbações do processo, né, de desencarne, nós podemos estar nessa condição que ele está nos descrevendo aqui. Isso aqui não é imediato. Desencarnou, pronto, estou aqui tranquilo, já sei tudo, já estou vendo tudo, já olhei o meu passado, entendi o porquê que eu passei por aquilo. Isso não é assim imediato. Isso é de acordo, claro, com essa maturidade espiritual, com essa lucidez espiritual. Quanto maior for essa lucidez, mais rapidamente nós teremos esta condição aqui alcançada. Mas isso não é igual para todo mundo. Olha lá o André Luiz, 8 anos lá, sem nem entender o que estava acontecendo. Depois, mais não sei quanto tempo lá, já no nosso lar, para começar a entender e mudar a forma de pensar. Depois, mais tanto tempo e aprendizado e observações e conselhos. Então, veja que não é assim. Desencarnei, pronto, já sei tudo, já sei quem foi a minha mulher, já sei porque eu sofri aquilo. Não é dessa maneira. Tá? Está dizendo aqui o que vai acontecer com todos nós. Sim, isso vai acontecer, mas não é instantâneo. Ok, pessoal? Não é de pronto. Diga, Carlão. Rapidinho, até que se fosse imediato, haveria um deslumbramento, né? Opa, já sei de tudo, já estou Ou vendo tudo enlouquecimento, né? também. Ou enlouquecimento. Imagina você tomar de uma hora para outra uma enxurrada de informações que você não fazia nem ideia. Será que nós teríamos
equilíbrio para isso? Muitas das vezes não, né? Então, por isso que é de acordo com a situação de cada um, com aquilo que o indivíduo já sedimentou, já colheu, né? É assim, não existe aquela receita de bolo que é igual para todo mundo, né? Cada um vai viver o seu momento daquilo que conquistou, e isso é o que vai contar. Diga, Sandra. Então, uma curiosidade. Boa noite a todos. O tempo fora do corpo, de fato, ele é contado diferente? Há algum É, livro que fale disso? É diferente, né? é Então, tipo, diferente. esses 8 anos que André Luiz passou, obviamente pode ter sido muito mais, né? É, talvez aquilo ali na obra seja apenas uma referência Entendi, e não um tempo de calendário, né? Só uma referência, entendi. talvez. Igual o Tomás Torquemada, ele falou que ficou lá 420 anos na espiritualidade. Às vezes eu tenho livros que falam isso, né? Tipo, há 100 mil anos, sei lá, há não sei quantos mil anos, depois 50 anos depois tem um livro até que fala disso, né? Há É, 2 mil anos, mas depois aí são 50 anos referências depois. históricas. Ah, tá. Entendi, tá. Referências históricas, Tranquilo. tá bom? Tá bom. Há 2000 anos conta da época de Jesus, né? Aquela época dos romanos. É uma data histórica. 50 anos depois é em relação a esse período, né? Então, No é caso, diferente a no caso do referência. André, Mauro, ele pode ter se baseado na idade dos filhos, né? Pode, sei lá, não sei o que ele usou como parâmetro, né? A gente está aqui especulando. Mas o fato é que o tempo realmente é diferente. Olha só como é que o tempo é diferente, pelo menos a percepção do tempo. Quantos de nós aqui já não tirou um cochilinho de 10 minutos, 5 minutos, e quando volta, acha que viveu uma experiência gigantesca? Não é assim? Quantos têm esse. Então, você no plano espiritual, você tem uma intensidade, um grau de liberdade, de potencialidade muito maior do que quando você está aqui no corpo físico. O tempo é mais lento, né? As nossas percepções são mais grosseiras, a capacidade de interação com o meio é diferente. Então, tudo isso conta para uma percepção alargada ou diminuta, de acordo com o nosso estado, né? Pessoal, vamos parar aqui. Vamos voltar na pergunta 61, no item 61, tá? A gente volta aqui. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir o Evandro. Evandro, faz a nossa prece, por favor. Depois eu vou colocar o link lá para a gente entrar no grupo dos mensageiros. Por favor. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade dessa noite, estarmos reunidos em seu nome, com a sua orientação dos bons espíritos, para que possamos crescer um pouco mais, aprender um pouco mais sobre a espiritualidade. Obrigado por nos orientar, nos acompanhar. Obrigado pelos bons espíritos. Continue sempre nos acompanhando, Senhor Jesus, nos orientando, para que possamos colocar em prática tudo isso que estamos aprendendo e para que possamos, meditando tudo isso, possamos aprender um pouco mais. Obrigado por tudo. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Um beijo. Daqui a pouco estou botando lá o link para a gente entrar, tá bom?